Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gustavo e venho aqui para mais um vídeo no canal para falar um pouco sobre L-modelismo, né? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o rádio X6 da WL Toys, um rádio muito bom, bom e barato, um rádio 100% configurável que vale muito a pena pelo preço, tá ok pessoal? Bom, se você ainda não me conhece, conforme eu falei nos últimos vídeos, eu criei esse canal para falar sobre L-modelismo, para contar, compartilhar com vocês a minha experiência, né? Para gravar aí a minha evolução. Então, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, né? Se inscreve aqui no canal, deixe seu joinha. Eu já tenho aqui no canal vídeo sobre o K110S, né? O XK K110, um micro helicóptero muito bom. E no vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre esse camarada aqui. É um rádio muito famoso porque ele geralmente é presente em vários kits de vários helicópteros, né? Como o K110S, como outros helicópteros da WL Toys, o K130, tá ok? E, bom, esse é um rádio que trabalha com um protocolo FHSS, que é um protocolo padrão, né? Geralmente da Futaba. E com esse rádio aqui você consegue voar vários outros helicópteros, não só da WL Toys, mas também, por exemplo, da Eachine, da Go Sky. Você consegue voar até helicópteros maiores. Eu diria que até um Classe 450, claro, com limitações, desde que, né, use um receptor compatível com esse protocolo. Esse rádio aqui ele não trabalha com bateria, e sim com pilhas, são 6 pilhas. Isso não influencia no funcionamento, mas é sempre bom garantir que todas as pilhas estejam boas e, bom, infelizmente você sempre tem que estar trocando, né? Pessoal, ao ligar o rádio nós temos aqui o visor principal, né? Aqui nós temos algumas informações, né, que ele nos oferece, como por exemplo o modo no qual o rádio se encontra. O modo 2 é o acelerador aqui do lado esquerdo. Aqui a gente encontra a informação que ele está sendo usado para helicóptero, porque esse rádio ele também pode ser usado para avião. Bateria, aqui é o, a memória dele, né? Aqui no caso ele tá na memória 4, que é a que eu uso. Aqui nós temos, por exemplo, as funções, se ele está reverso ou não, né? Se os canais estão reversos ou não. Nós temos aqui o dual rate, né? Se ele está ativado ou não. Se eu ativar, ele ativa, tá ok? Então, pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre as funções do rádio, né, de configuração e quais são as minhas preferências de configuração. E vou dar umas dicas também de uma configuração para iniciante, como fazer uma configuração, né? Bom, aqui, se você clicar, ele não respondeu, mas se você clicar nos dois botões, você consegue, veja bem, você consegue encontrar aqui o modelo. Então, o modelo, no caso, a memória que você está usando. Eu tenho aqui mesmo. Eu uso apenas duas memórias, que é a 0, que é a que vem de fábrica do helicóptero. Eu uso também a 4, memória 4. E para o simulador, porque esse rádio ele é compatível com o simulador, eu uso a memória 5, tá ok? Então, aqui você encontra as memórias. Se você clicar em back, ele vai voltar. Você tem aqui o tipo, né? Você pode selecionar helicóptero ou avião. Você tem aqui o tipo da bailarina. Isso daqui são configurações bem mais avançadas, mas assim, de um modo geral, pelo menos eu uso sempre na mesma configuração, que é essa daqui, né? Essa daqui, eu nunca usei nessa daqui. Não nesse micro helicóptero aqui, tá ok? Aqui você tem o subtrim. O subtrim, pessoal, é basicamente, né, como o próprio nome diz, né, é uma trimagem, só que ela é uma trimagem que fica fixa. Então, por exemplo, se você vir aqui no subtrim, né, no canal 1 e trimar ele, seja aqui, para colocar 10 aqui, 10 positivo, ele vai ficar fixo, tá ok? Então, assim, o seu helicóptero sempre vai estar, entre aspas, né, subtrimado. Você não vai ter como ele durante o voo diminuir, ao menos que você abaixe ele, venha aqui dentro das configurações e diminua, né? Vamos voltar aqui para o menu principal. Bom, clicando com os dois dedos, essas são as configurações que a gente encontra. Agora, clicando com somente um dedo no botão Mode, nós encontramos aqui a parte que a gente mais vai mexer, que é a configuração de reverse. Portanto, se algum dos seus canais estiver reverso, né? Se, por exemplo, você der um comando e ele estiver dando outro, você vem aqui
seleciona o seu canal, por exemplo, 1, e coloca reverso, tá ok? E aí ele vai mudar e você não vai ter esse problema de estar dando um comando e ele tá dando outro. Dual rate, pessoal, o que é o dual rate? Vou tentar explicar de uma maneira simples e que seja correta. O dual rate mais ou menos basicamente o ganho, né? O ganho dos seus comandos de elevator, aileron e cauda. Então aqui no X6, por exemplo, eu trabalho com o dual rate desligado, aqui com o botão do dual rate desligado, eu trabalho com 80 em todos os meus canais. Eu me sinto confortável, o helicóptero ele fica bem ágil, mas assim, isso daí vai de cada um, tá ok? E quando você bate a chave do dual rate, que é essa chavinha aqui, olha aqui, ele ativa aqui embaixo a pirâmide e todos eles vão para uma configuração que você determina, no meu caso 100%. E eu gosto de bater a chave do dual rate para poder colocar o helicóptero de dorso, para poder fazer um flip, né? Como eu ainda estou aprendendo a mandar o 3D, eu não abuso muito, mas eu sempre bato a chave do dual rate porque eu acho que ele fica mais preciso. Quer dizer, ele fica mais preciso, né? Você dá mais ganho para os comandos dele. Então aqui, veja bem, uma coisa que você tem que se atentar bastante. O canal 1 é esse daqui, ó. Né? É o que vai para frente, que leva a cauda para cima e para baixo, que leva o nariz do helicóptero, né, para frente ou para trás. E quando você mexe nessa configuração, você tem que se atentar ao seguinte: se você colocar o seu dual rate em 85, você tem que verificar o seguinte, ó, levar o stick para frente e para trás, para ver se os dois estão em 85, tá ok? No caso aqui, peraí, eu vou voltar, vou colocar em 80 e vou, ó, os dois estão, tá ok? Então vou voltar, vamos pro canal 2. Canal 2 é aqui, ó, salvo engano é aileron que chama, me desculpa, mas eu vou ficar devendo, eu não sei muito bem essas especificações mais técnicas, estou aprendendo junto com vocês. Aqui é a mesma coisa, fez sua configuração, viu qual fica bom para você, se o helicóptero vai ficar mais ágil, um pouquinho mais lento, né, vai ter menos ganho nos comandos. Aí você vem aqui, ó, opa, vamos voltar aqui. Você vem aqui, mexe e verifica se para os dois lados ele tá com aileron aí igualado. Senão você vai estar dando mais comando para um lado e menos para o outro. Isso com certeza vai atrapalhar no seu voo. E aqui, comando o canal 4, cauda, tá ok? Mexeu no canal 4, perdão, mexeu aqui no dual rate, verifica os dois lados. Aí, para o lado da esquerda ele estava com 80. Então, vamos vir aqui para a direita e igualar aí os 80, tá ok? Então, agora, aqui, ó, tanto um lado quanto o outro. Opa, me confundi, desculpa. Se você vir aqui em dual rate, tanto um lado quanto o outro tá com a mesma quantidade de ganho. Próximo, próximo, exponencial. Pessoal, o exponencial, vou tentar explicar aqui. Ele funciona basicamente assim, nós temos sempre uma tendência ali durante o voo, tá aqui, sobe, desce, né, faz os comandos. Às vezes a gente fica nervoso, ou às vezes, não sei, a gente treme e fica fazendo assim. Então o exponencial você vai definir aqui no rádio para, por exemplo, você tá aqui, você treme muito, aí para ele não ficar dando comando o tempo inteiro aqui no meio. Então você vai definir que, por exemplo, a partir daqui ele vai dar comando, não a partir daqui. Então se você ficar tremendo, ele vai entender que, né, o exponencial vai trabalhar e vai entender que você não quer dar esse comando. Agora, quando você vai um pouquinho a mais, ele entende. Isso em todos os canais, seja aqui no throttle, seja na cauda, aileron, elevator, tá ok? Então vamos lá. Olha só, como que eu gosto de trabalhar com exponencial, como que eu vou? Eu trabalho com exponencial negativo. Negativo olha, eu não sei muito bem qual que é a influência entre o positivo e o negativo. Eu vou, ao longo dos vídeos, sempre me informar e passar para vocês. Mas o exponencial negativo, ele fica muito bom para mim. O helicóptero, ele responde da forma que eu quero e eu não fico dando comando à toa nele, né? Não é toda tremida que eu dou que o helicóptero responde. Então, ele não fica bambando no ar, por exemplo. O meu é negativo. Eu acho que se você trabalhar com exponencial positivo, ele vai ter outro efeito. Isso só testando, só configurando. Podemos também olhar no rádio, no manual, né, e verificar. Eu trabalho com negativo tanto no elevator quanto no aileron. E na cauda eu não uso exponencial, eu não gosto.
Aqui, pessoal, throttle curve. O que é throttle curve? Throttle curve é o ganho do motor, né? Então, por exemplo, você tem aqui a posição 1, 2, 3, 4 e 5. Vou aproximar aqui para vocês. Você tem a 5. Quando o seu stick está aqui na 1, ele trabalha com 0, né? Tá aqui. Quando ele vai para o 2, pessoal, olha aqui, opa, 2, ele já trabalha com 45. 2 seria mais ou menos aqui. Aqui, ó, aqui. Ele trabalha com 45. Quando o meu vai para o 3, ele trabalha com 60 de ganho de motor. 4, ele trabalha com 75. 4 aqui. E o 5, ele trabalha com 80%. Então, eu trabalho sempre com 80% do meu motor com o idle desligado. A tecla do idle é essa daqui, pessoal. Agora, olha o que acontece quando eu bato o idle. Ele vai para 100 em todas as posições do stick. Porque aí você trabalha somente com o passo, né, da pá e não com o motor. Ele vai estar ali sempre com toda a potência à sua disposição. Então vamos tirar o idle aqui. E aí, pessoal, como eu falei, é configuração que é da sua preferência, né? Então, se você gosta do helicóptero mais manso, diminui aqui, né, nos canais o ganho do motor. Só que você tem que sempre se atentar ao seguinte, você não pode trabalhar com ganho muito baixo, né? De maneira que, caso você precise usar o motor, você não tenha mais. Então, assim, por exemplo, se você gosta de trabalhar com 60 de motor, fique ciente que caso você precise exceder esses 60, somente ativando o idle. Eu gosto de trabalhar, né, com o stick na posição máxima no 80. Eu acho que para mim é bom. O helicóptero ele responde bem e o local que eu vou sempre tem um ventinho. Então, eu acho assim que o motor ele tem que estar sempre pronto para eu usar um pouquinho mais dele. Mas se não tivesse vento, eu trabalharia com 70, 65 no mínimo. Seria bom para mim também. Pessoal, próximo aqui nós temos pitch curve. O que é pitch curve? Pitch curve, vamos lá. Vou pegar aqui para vocês. Pitch curve é a angulação, né? O passo da pá. Então, o quanto vai variar... Opa, tá difícil aqui. O quanto vai variar o passo da pá. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o helicóptero. Ó, aqui, ele tá com o throttle hold ligado, a chave do throttle hold. E eu vou bater o idle para mostrar para vocês aqui como trabalha, bati o idle, como trabalha aqui o passo do helicóptero. Olha só, pessoal, vou fechar aqui para você ver a diferença. Com o idle batido, aqui o stick está na posição mínima. Olha o que acontece quando eu elevo a posição do stick. Tá vendo? O helicóptero ele varia a angulação das pás. E é isso que vai fazer aí ele responder, por exemplo, voar de dorso, né? Se manter estável no ar, né? Tendo aí sustentação. Vai ser essa angulação das pás e não a potência do motor, diferente do que muitas pessoas pensam. O helicóptero ele não se mantém somente pela rotação do motor, ele também se mantém pelo formato aerodinâmico das asas que proporcionam sustentação para ele. Entre aspas, né, semelhante a um avião. A diferença é que o helicóptero ele tem asas, pás, né, chamada asas rotativas. Então, a pá vai proporcionar aí a sustentação do helicóptero em conjunto com a alta velocidade do rotor, né? Uma em consequência da outra. No caso, a sustentação ela vem em consequência da rotação e da forma em que é construída a pá. Você vê que ela não é reta. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ó, eu não vou conseguir focar, pessoal, mas a pá ela não é reta. Ela tem o seu formato. É como se fosse uma vírgulazinha assim, ó. Uma vírgulazinha, tá ok? Então aqui, pessoal, vamos desligar o helicóptero aqui. Aqui,
No pitch curve, você vai definir aí o nível, né, o ângulo das pás. No caso aqui, com o idle desligado, olha só, eu tenho na posição inicial do stick 40, né, 40 de angulação, 45 na posição 2, na posição 3 eu tenho 50, que é ali quando o stick está no meio e, teoricamente, né, o helicóptero ele tem que estar com a pá nivelada, né, assim, nivelada, bem 100% retinha. Aí na posição 3, ele já passa a dar o ângulo, né, é um ângulo de ataque para ele subir. Olha aqui. Então já vem 65 e 75. Eu não trabalho com mais que isso, porque mais que isso, apesar de eu né, usar um pouquinho a potência, um pouquinho não, perdão. Apesar de eu usar bastante a potência do motor, como eu falei, eu trabalho com 80, eu não coloco mais angulação nas pás, porque aí ele fica muito arisco. É realmente para quem sabe voar o 3D muito bem e quer mandar ver nas manobras. E, pessoal, outra observação que eu tenho aqui a fazer. Como eu falei, como eu venho falando ao longo do vídeo, tudo isso é uma questão pessoal. Todas as configurações elas devem ser feitas de maneira que atenda às suas necessidades. Você não tem que fazer uma configuração que você viu na internet e correr o risco aí de derrubar o seu helicóptero. Você tem que fazer a configuração que te atende. Essas daqui são as configurações que eu uso, que eu vou e que eu vou postar vídeos aqui no canal voando nessas configurações. Então vamos voltar, né, aqui ao assunto. Quando você bate o idle, você tem que se atentar ao seguinte. Olha só, quando eu bato o idle, o que acontece? As posições 1 e 2 do stick, elas diminuem. Que é, como eu falei, que vão fazer aí o passo negativo. E o helicóptero vai se manter em dorso, né? De cabeça para baixo. Ele vai voar em dorso. Então, quando você vê lá os vídeos do helicóptero assim, voando assim, bem pertinho do chão, é porque a angulação da pá tá negativa, tá bem inferior, né, ao que seria usado para voar ele normalmente, né, normal assim, em pé, perdão, com o rotor virado para cima, né, sem ser de dorso. Mas você tem que se atentar ao seguinte, ó, aqui tá com o idle ativado, aqui ó, posição 1, 18, é o que eu uso, posição 2, 26, não necessariamente precisa ser um número, né, assim, par, mas geralmente o pessoal usa números ímpares, como 25, no lugar do 18 usaria 20 ou 15, mas não sei, eu gosto de voar assim, não faz mal. Quando você bate o idle, pessoal, olha que eu prestem bastante atenção no que eu vou falar. Essas três últimas posições, elas têm que estar iguais, para não dar aí uma variação na hora do 3D, né? Na hora de você flipar ou virar de dorso o helicóptero. Então, olha aqui, 65, 75. Se eu tirar o idle, olha aqui, 75, 65, 50. Opa, 50. Bateu o idle aqui, 50, 65, 75. Porque se você mudar isso, se não precisa ser esses números, mas precisa ser números iguais. Pelo menos é o que eu sempre vejo as pessoas recomendando aqui no YouTube. Se você mudar isso, com toda certeza, na hora que você bater o idle, você vai sentir uma diferença muito grande. E dependendo do que você for fazer com o helicóptero, você pode até derrubar ele, porque você vai estar voando, na hora que você bater o idle, ele vai dar uma resposta muito rápida, né? Muito arisca, tá ok?